E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu na escola dominical sobre o início do mundo é apenas uma versão simplificada de uma realidade muito mais complexa e aterrorizante? E se Adão não fosse um homem primitivo, coberto de folhas, mas o ser humano mais inteligente que já pisou na Terra? Possuidor de um conhecimento tecnológico que nós, com toda a nossa ciência moderna, ainda estamos tentando recuperar? A Bíblia nos diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Mas esconde nas entrelinhas segredos que a maioria das igrejas tem medo de tocar. Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos abrir arquivos que ficaram selados por milênios. O que você vai ouvir não é apenas uma interpretação, é a chave para entender por que o mundo antigo colapsou e por que estamos caminhando exatamente para o mesmo destino. Esqueça a maçã, esqueça a serpente falante de contos de fadas. Vamos falar sobre transferência de dados, manipulação genética e o verdadeiro motivo pelo qual Deus precisou resetar a humanidade. A história começa não com um homem aprendendo a falar, mas com um download. Gênesis diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Em hebraico, neshama. Isso não foi apenas oxigênio entrando nos pulmões. Foi a ativação de uma consciência superior, uma transferência direta de sabedoria e entendimento do Criador para a criatura. Pense nisso por um segundo. Adão deu nome a todos os animais em um único dia. Matematicamente, para um observador comum, isso seria impossível. Mas e se ele não estivesse inventando apelidos? E se ao olhar para uma criatura, Adão conseguisse ler seu código-fonte? A palavra hebraica para nomear implica conhecer a essência, a função e a estrutura biológica. Adão olhava para um leão e não via apenas um gato grande. Ele via a estrutura muscular, a densidade óssea, o propósito ecológico. Ele era o primeiro cientista, o primeiro biólogo, operando com uma capacidade mental que nós perdemos. O Jardim do Éden não era apenas um parque. Era uma biblioteca viva, um laboratório de perfeição onde cada árvore, cada etes no hebraico, representava uma estrutura complexa de informação. Então, entra Eva e o momento que mudou tudo. A queda não foi sobre gula, a serpente não ofereceu uma fruta saborosa. Ela ofereceu um upgrade. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não foi tentada pela fome. Ela foi seduzida pela promessa de expansão de consciência. A árvore do conhecimento era, na verdade, um acesso não autorizado a dados que a humanidade ainda não estava pronta para processar. Ao comer desse fruto, eles hackearam o sistema. Seus olhos se abriram, não para a nudez física apenas, mas para a vulnerabilidade de sua própria condição. Eles ganharam a capacidade de manipular a matéria, de criar, de alterar a realidade, mas sem a bússola moral divina para guiá-los. Eles foram expulsos não apenas por desobediência, mas por segurança. Deus disse: o homem tornou-se como um de nós. O acesso à árvore da vida precisava ser bloqueado. Imagine seres imortais com a capacidade de corromper o universo inteiro. O bloqueio do Éden foi a primeira medida de contenção de danos da história. Mas o conhecimento não foi apagado. Ele foi fragmentado. Caim, o primeiro assassino, não fugiu para viver em cavernas. A Bíblia diz que ele edificou uma cidade. Uma cidade. Como um fugitivo solitário constrói uma metrópole, a resposta é perturbadora. Ele usou os fragmentos do conhecimento herdado de Adão. A civilização de Caim não era primitiva. Era uma tecnocracia avançada. Seus descendentes, Jubal, Jabal e Tubal-Caim, não eram simples pastores ou ferreiros. Eles eram os pais da engenharia civil, da tecnologia de comunicação acústica e da metalurgia avançada. Eles descobriram como manipular frequências sonoras e ligas metálicas que nossa ciência levou milhares de anos para redescobrir. Eles estavam reconstruindo o paraíso, mas sem Deus, uma civilização baseada no poder, na conquista e na manipulação da natureza. E foi esse avanço desenfreado que atraiu olhares indesejados. O livro de Enoque, um texto respeitado pelos antigos e citado no Novo Testamento, nos dá os detalhes que Gênesis resume. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Os vigilantes, seres celestiais, administradores cósmicos, desceram. Eles não vieram apenas observar, eles vieram intervir. Eles viram a civilização pronta para dar um salto evolutivo e ofereceram um empurrão final. Mas o preço foi alto. Eles ensinaram segredos proibidos.
a fabricação de armas de destruição em massa, a cosmética para sedução e manipulação, a feitiçaria que nada mais é do que a manipulação de energias ocultas, e o pior de tudo, a mistura genética. O cruzamento entre anjos caídos e mulheres humanas gerou os nefilins, gigantes, mas não pense apenas em homens altos. Pense em híbridos, seres geneticamente modificados com capacidades sobre-humanas. A Terra ficou cheia de violência, porque a própria essência da humanidade estava sendo reescrita. O DNA humano, a assinatura de Deus em nós, estava sendo corrompido. É aqui que entra o dilúvio. Esqueça a imagem de Deus como um velho zangado, perdendo a paciência. O dilúvio foi uma intervenção cirúrgica de emergência, uma quarentena planetária. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. A corrupção era genética. Se Deus não tivesse agido, a humanidade original, a imagem e semelhança dele, teria deixado de existir, substituída por uma raça híbrida de monstros. Noé foi escolhido não apenas porque era um cara legal, a Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Tamim, a mesma palavra usada para um cordeiro sem defeito, para sacrifício. Noé era geneticamente puro. Ele e sua família eram os últimos remanescentes do código genético original intacto. A arca, portanto, não foi apenas um barco. Foi um banco genético, uma cápsula de preservação da vida. Deus deu a Noé as plantas de uma bioenderraia capaz de resistir ao fim do mundo. Noé preservou o backup da criação, e quando as águas baixaram, a humanidade teve uma segunda chance. Mas o vírus do conhecimento proibido sobreviveu na memória. Os descendentes de Noé, carregando o trauma e o conhecimento do mundo antigo, se espalharam. E logo, a tentação de ser como Deus voltou. Nimrod, um poderoso caçador não de animais, mas de almas e de poder, reuniu o povo em Sinar. Babel, a Torre de Babel, não foi uma tentativa ingênua de construir um prédio alto para chegar ao céu fisicamente. Eles sabiam que não podiam subir escadas até o trono de Deus. O texto original sugere algo muito mais sinistro. Façamos-nos um nome. Eles queriam construir um portal, uma estrutura que tocasse os céus, uma tecnologia capaz de romper o véu dimensional novamente. Eles queriam trazer de volta o contato com os deuses que haviam caído. Eles queriam restaurar o império de conhecimento perdido. E Deus desceu e disse: nada lhe será impossível. Isso não foi um elogio, foi um diagnóstico de perigo extremo. Com a humanidade unida em uma única língua e propósito perverso, eles acelerariam o apocalipse novamente em tempo recorde. A confusão das línguas foi, novamente, um ato de misericórdia. Deus quebrou a conexão. Ele fragmentou o conhecimento. Sem comunicação, a superciência de Babel se perdeu, espalhando-se em mitos e lendas por todo o mundo. Pirâmides no Egito, zigurates na Suméria, templos nas Américas, pedaços de um quebra-cabeça quebrado. Agora, olhe para o mundo hoje. Olhe ao seu redor. O que estamos fazendo? Estamos reconectando as línguas através da tecnologia. Estamos criando inteligências artificiais que sabem mais do que nós. Estamos editando o genoma humano com CRISPR, brincando de Deus novamente, criando quimeras em laboratórios. Estamos falando de contato com inteligências não humanas. Você consegue ver o padrão? Estamos reconstruindo a torre, estamos reativando o sistema que causou a destruição do mundo antigo. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele não estava falando apenas de pessoas comendo e bebendo, ele estava falando de uma era de avanço tecnológico sem precedentes, de corrupção genética, de contato com o oculto e de uma humanidade que acredita não precisar mais do Criador. A história está se repetindo diante dos nossos olhos. O segredo que a igreja muitas vezes ignora é que a batalha não é apenas espiritual. Ela é física, é genética, é real. O inimigo não quer apenas que você peque. Ele quer destruir a imagem de Deus em você. Ele quer que você se torne compatível com um sistema que rejeita a vida verdadeira. O dilúvio veio com água. O próximo reset virá com fogo. Mas assim como houve uma arca no passado, há um refúgio. Hoje, a arca não era feita de madeira de gofer desta vez. Ela foi feita de uma cruz de madeira no Calvário. Jesus Cristo é a arca.
Ele é o único lugar seguro quando a chuva de juízo começar a cair. A porta da arca ainda está aberta, mas o céu está escurecendo. As nuvens estão se formando, a tecnologia promete a vida eterna digital, mas só ele oferece a vida eterna real. Não se deixe enganar pelas luzes brilhantes da nova Babel que está sendo erguida. O conhecimento deste mundo é loucura para Deus. A sabedoria que Adão perdeu, Cristo devolve, mas não como um download de dados para nos fazer poderosos, e sim como um espírito que nos faz filhos. Você tem uma escolha hoje. Você pode continuar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentando ser o Deus da sua própria vida, construindo sua própria torre que inevitavelmente vai cair. Ou você pode entrar na arca, você pode se render àquele que é a sabedoria encarnada. A história da humanidade não é um ciclo sem fim. Ela tem um ponto final. E ele está mais próximo do que nunca. Não seja como as pessoas nos dias de Noé, que só perceberam a verdade quando a água já estava batendo nos joelhos. Entre na arca enquanto há tempo. O segredo foi revelado. A escolha agora é sua